Olá! Hoje falaremos sobre o crucificado e sua mensagem de salvação. Lucas capítulo 23, a partir do verso 26 e os versos em diante, que iremos meditar sobre a crucificação de Jesus, o seu significado de uma maneira muito profunda, foi para salvar a mim e a você, e foi por amor, salvando os nossos pecados, nos religar ao Deus Pai e nos conceder a vida eterna. O verso 26 diz assim: E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo. Puseram a cruz sobre os seus ombros para que a levassem após a cruz. Simão, há mais informações a respeito dele em Marcos capítulo 15, o verso 21. E em Mateus 27, versos 32 ao 44 também há informações sobre o Simão. João capítulo 19, ele não fala a respeito dele. E diz que Jesus carregou a cruz dele. Mas aqui nós vemos que Simão o ajudou. Alguém já ajudou você em um momento difícil e foi como um suporte enviado dos céus para segurar um pouco da sua carga, desse fardo, desse problema, de uma situação difícil que você passou? Alguém foi um Simão na sua vida? Acredito que sim. Todos nós tivemos um Simão em algum momento difícil das nossas vidas. O verso 32. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Cristo. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou lugar da caveira, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus sempre pensando em nós, até nos momentos mais difíceis. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem por que estão agindo dessa forma ainda, mas tem um propósito maior. E nós sabemos que é um propósito de salvação. Muitas vezes, utilizando-se da história de Cristo, nós passamos por alguma injustiça e nós precisamos orar a Deus para essas pessoas que falaram contra nós, agiram de maneira inapropriada ao nosso respeito, e dizer ao Senhor que eles não sabem o que estão dizendo, não sabem o que estão fazendo, mas a justiça vem de Deus e nós precisamos descansar nele. Verso 35, mas antes disso vamos ler um restante aqui do verso 34. Então, para repartir as roupas dele, lançaram-se sorte. Uma forma de zombar também foi sortear a roupa de Cristo. E nós sabemos que tudo que é jogo, com referências assim, até mesmo de ganho indevido, ele não é aprovado por Deus. Por isso que nós necessitamos não praticar tais atos, nem mesmo esses jogos de apostas e afins, e sim ter uma vida trabalhando, fazendo as suas atividades, os seus ganhos de uma maneira honesta e aos poucos, com a sabedoria de Deus, você com certeza terá os seus ganhos.
E aqui também a gente pode falar a respeito de como as pessoas se aproveitam da situação ruim que nós estamos passando. Mais adiante vai ser falado aqui da maneira como as pessoas estavam zombando de Cristo, mas aqui era uma maneira muito humilhante de você estar querendo o que é o do outro em uma maneira de sorte, num jogo, e não se compadecer daquele momento que a pessoa está passando. E muitas vezes as pessoas tiram proveito da situação, zombam de você em um momento difícil, não é mesmo? Que bom que há pessoas que se mão nas nossas vidas, porque mesmo que venham essas pessoas que queiram nos animar, nos zombar nesses momentos, nós temos as pessoas que oram por nós, que nos incentivam a perseverarmos, a continuarmos com fé, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O povo estava ali, observava tudo. Também as autoridades zombavam e diziam: salva os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. O escolhido, desejado de todas as nações. Isaías 9, verso 6, descria como o governo estaria sobre os seus ombros. E de fato, ele carregou a cruz, passou por todo o caminho até ser crucificado, carregou sobre si todas as nossas dores, como Isaías 53 fala, e ele não precisava descer da cruz. Se ele fizesse isso, ele não iria cumprir o propósito dele. Então, nem tudo o que as pessoas dizem para nós agirmos ou fazermos em uma determinada situação é o certo a se fazer. Por isso, nós precisamos ter discernimento. Porque em algumas situações nós estamos passando para propósitos maiores. E algumas pessoas não querem que passemos por esta etapa e querem atrapalhar e nos desfocar dos planos e propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Igualmente, os soldados zombavam dele, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é rei de Deus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava escrito: este é o rei dos judeus. Essa inscrição, este é o rei dos judeus, não era exatamente o que os líderes queriam que fosse escrito, mas Pilatos disse: o que eu escrevi está escrito. Este é o rei dos judeus. Os líderes queriam que ele escrevesse: ele diz que é o rei dos judeus. Então, de alguma forma, Pilatos sabia que ele era uma pessoa diferente, uma pessoa distinta. Mas sabemos também que precisamos ter firmeza e convicção do que Jesus representa nas nossas vidas, do que Ele é nas nossas histórias. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é de fato o nosso Salvador. É algo a estar constantemente refletindo. Os dois malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Isso me lembra o episódio dos discípulos querendo falar a respeito de que um estaria à direita e outro estaria à esquerda no reino de Deus, e o Senhor dizendo a eles: será que vocês conseguem beber do cálice que eu vou beber, passar pelo que eu vou passar? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E aqui há dois malfeitores que têm duas reações diante do divino que estava no meio deles. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo. Salve-se a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem mesmo teme a Deus, estando sobre igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo
o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier o seu reino. Um optou por seguir o que a multidão falava e conduzia a dizer e a agir, blasfemando, salve-se a si mesmo, se você é realmente o Filho de Deus. Isso me lembra Mateus capítulo 4, no período da tentação de Jesus, onde Jesus estava muito debilitado e Satanás instigava constantemente isso. Se és o Filho de Deus, e pela palavra de Deus, ele confrontava o Filho de Deus. Meus queridos, há a importância de nós conhecermos a palavra de Deus. E bem, porque Satanás também conhece. Mas ele distorce, tira uns versos de contextos, mistura, coloca umas mentiras com verdade, e da forma como é apresentada, pode até parecer verdade se você não tiver o pleno conhecimento, se você não conhecer a palavra de Deus, como é realmente que o Senhor fala aqui na palavra, você vai cair no engano. Para isso, você tem que procurar uma pessoa para auxiliar você num estudo bíblico. Eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você sentir o desejo de conhecer mais a palavra de Deus, busque uma igreja mais próxima a você. Eu vou deixar no final o site para você pesquisar a igreja mais próxima que tem na sua cidade, tá bom? Continuemos agora com a morte de fato de Jesus. Já era quase meio-dia, escurecendo-se o sol. Houve trevas sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Meus queridos, o céu se entristeceu e também precisou se ocultar de alguma forma, porque como Jesus recebeu todos os pecados do mundo, todos sobre ele, a glória de Deus não compactua com o pecado. Então precisou ter essa ocultação dessa treva densa até as 3 horas da tarde. Por que 3 horas da tarde? Porque é o horário do sacrifício no santuário de um cordeiro. E o cordeiro perfeito, imaculado, o único que poderia morrer em nosso lugar, Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Por isso que no verso 45 dizia: o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou, morreu. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. O que significa o véu ter se rasgado? A cerimônia realizada no santuário não precisaria mais continuar. Porque o Cordeiro Perfeito, o Messias, cumpriu tal sacrifício. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiravam-se batendo-se. Isso é uma maneira de expressar uma revolta, entristecimento, um processo de luto. Isso é comum no Oriente. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus, as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, ficaram de longe, contemplando essas coisas. E uma delas, nós iremos meditar na sua vida amanhã. E eu sei que falar sobre Jesus, sobre o que ele fez da cruz, tudo mais, para mim particularmente tem um significado muito profundo. Eu sempre me emociono muito falando na Semana Santa. Eu amo falar na Semana
Santo a respeito do sacrifício de Cristo. Há sempre algo novo a se renovar nas nossas vidas. Nós precisamos ter esta humildade de estar sempre refletindo no sacrifício de Cristo, olhando para a cruz e contemplando o nosso Salvador e ter este coração agradecido e também clamar por misericórdia dele sobre as nossas vidas e que ele nos transforme e nos faça pessoas melhores. Amém? Vamos orar? Santo é o eterno Rei, te amamos, ó eterno Senhor, contemplamos pela fé o que está por vir. Morreste, mas sabemos que vivo está. A ti toda honra, toda glória em nosso louvor. Nos rendemos e nos prostramos diante do grande eu sou. Santo, 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 quem somos nós para estar diante da tua presença? Mas humildemente, pelos méritos de Cristo Jesus, apresentamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o grande Deus vivo, Deus Pai, aquele que tanto amou a sua criação que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, há várias pessoas nesse momento que estão com suas vidas sem sentido, sem propósito, e necessitam, Senhor Deus, de um Salvador, de uma esperança em suas vidas. E a esperança é Jesus, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos certeza, amado Senhor, que quando o Senhor é o centro das nossas vidas, nós temos paz, nós temos uma viva esperança que vai além das circunstâncias desfavoráveis. É homens com os pés na terra e os olhos na eternidade no céu, onde não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, porque tudo é passado. Eis que o Senhor faz novas todas as coisas. Pai querido, nos ajude a termos uma vida mais consagrada a Ti. Ó Espírito Santo de Deus, o Consolador, o enviado, que Jesus Cristo disse que enviaria. Ele disse que convinha que Ele fosse, porque Ele clamaria ao Pai, o Consolador, e Ele está conosco. O Espírito nos conduz a toda a verdade, que há um juízo, que nós precisamos estar com as nossas vidas alinhadas no altar, ter momentos de oração, de consagração, louvar, exaltar ao Senhor, ao Rei, o grande nome sobre todo nome, o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, a brilhante estrela da manhã que ilumina as nossas vidas, a ponto de irradiarmos raios de luz neste mundo de tão tenebroso que caminha para o fim. E nós precisamos, ó Espírito Santo, que somos revistas de poder, porque virá tempos difíceis. E nós precisamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Sabemos de todas as verdades para não cairmos no engano do falso profeta que se levantará. E muito mais, Senhor Deus, nós precisamos de paz para estarmos firmes diante de tudo que ainda está por vir. Mas, oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor.
que o tempo logo vem, as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Aleluia, Senhor, glórias ao teu nome, meu Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Os anjos te adoram, perante o trono não cessam de te adorar. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Que tenhamos mais do teu amor e mais convicção da nossa fé em ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que o Senhor continue sendo o centro da sua vida, o melhor que você pode dar para o seu próximo. É a bendita esperança que você tem na sua vida. Seja luz, seja Cristo na vida de alguém. Amém? Até amanhã.